Estamos começando mais um Pele em Foco. Aqui a gente fala da sua pele, da sua saúde e da sua autoestima de uma forma leve, com muita informação. Eu sou a doutora Vanessa Martins Pinto, dermatologista especialista em procedimentos estéticos faciais, e nós estamos nos estúdios da RS Play TV, no canal 524 da Claro TV e no YouTube. E o assunto de hoje é um tema que a gente é muito recorrente no consultório, os pacientes têm muitas dúvidas e a gente recebe muitas perguntas sobre isso, que é queda de cabelo. Doenças do cabelo em geral. E para conversar com a gente, eu trouxe a doutora Isabelle Lucchesi, que é dermatologista e tricologista, é referência em tricologia, para tirar as nossas dúvidas e responder as perguntas que a gente tem aqui. Isabelle, muito obrigada pela tua presença, seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora Vanessa, pelo convite, é uma honra estar aqui contigo hoje. Que bom que tu conseguiste vir, porque essa é uma queixa muito comum assim no consultório, né? A gente vê muitos pacientes se queixando. Eu sou dermatologista, mas atuo mais na área de procedimentos estéticos, mas atendo também pacientes, né, que acabam nos procurando. Com queixas capilares, né? Sim, cada vez mais comum. E a gente nota isso, um aumento da queixa de queda de cabelo dos pacientes, assim. Tu nota isso também no teu consultório, um aumento, uma demanda maior sobre isso? Muito, assim, tanto homens quanto mulheres. As pessoas acham muito que a queda de cabelo geralmente é homem que procura. Não, a maioria dos meus pacientes geralmente são mulheres, então é mais ou menos, é meio a meio, mas 65% são mulheres. A gente nota um aumento absurdo depois do Covid, piorou demais. Depois vem as canetas emagrecedoras, que daí agora está outro surto de queda de cabelo bem importante. O estresse das pessoas em geral também, a gente nota pessoas mais inflamadas. A gente é uma geração um pouquinho mais inflamada do que as outras. Sim. Então a gente toda hora estressada, trabalhando demais. A gente quer comer um pouquinho mais saudável. Geralmente não é que nem antigamente, tudo cheio de agrotóxico, né? Então, isso tudo contribui bastante para a queda de cabelo, sem falar das questões genéticas. Sim. E, assim, a gente sabe também que tem uma queda que é fisiológica, é normal. Quando que o paciente tem que atentar e achar assim, não, agora eu preciso procurar um médico? Qual é a linha entre o normal e a doença? Perfeito, Vanessa. Ótima pergunta, tá? Essa é uma dúvida bem comum, inclusive, dos pacientes. Assim, é normal a gente ter queda de cabelo todos os dias. O nosso cabelo, ele cai e volta a crescer absolutamente todos os dias. Mais ou menos ali uns 100 fios por dia. O que eu sempre falo para o paciente se preocupar? Tá, se teu cabelo tá demais no travesseiro, se tu puxa e saem chumaços de fios, se tu vê que tá com alguma falhazinha, as entradas, couro cabeludo aparecendo, isso tudo, muitas vezes tu tá prendendo o cabelo aparecendo também mais o couro cabeludo, isso não é normal. E quando a gente vê falhas, principalmente no couro cabeludo, já passou da hora de procurar ajuda médica. E quando os pacientes, sejam homens ou mulheres, te procuram, assim, quais são os exames iniciais, assim, que te ajudam mais, que vão ajudar mais nesse diagnóstico de se é uma característica normal, uma fase, ou se realmente é doença? Tá, perfeito. Assim, eu acredito que a medicina um pouco, eu não sei se tu concorda comigo quanto médica, mas se perdeu um pouquinho nesse sentido de, exames. Os exames são complementares, sabe? Então, assim, uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente, geralmente ali a gente já mata a charada, junto com uma boa tricoscopia, que é o nosso grande aliado, que tu sabe, tu é dermato, então ao invés de ver pele, a gente vê cabelo, né? Eu só vejo cabelo. Então a gente acaba usando um tricoscópio digital que tu consegue analisar fio, consegue analisar couro cabeludo. Não tem como eu dar um diagnóstico de cabelo sem conversar com o paciente muito e sem olhar o couro cabeludo dele. Então às vezes eu olho para ti, eu acho que tu não tem absolutamente nada, quando eu vejo com a tricoscopia eu já encontro muita coisa. Então, eu sempre costumo dizer que 98% dos diagnósticos dos pacientes eu já dou ali na consulta. Eu não preciso dos exames complementares. É óbvio que eu sempre peço. Sim. Mas a maioria está ali. Anamnese e exame físico. Ponto. Eu falo que a gente está falando da tricoscopia, para quem não entende, os dermatologistas usam um dermatoscópio que parece uma lupa, que é um aparelho mesmo. Eu digo para os meus pacientes que é o meu estetoscópio, é o dermatoscópio. Exatamente. E quem é tricoscopista costuma usar esse aparelho digital, consegue ver numa tela, a mesma coisa que a gente vê com o dermatoscópio, assim, a olho nu. Mas é como se fosse uma
um microscópio que aumenta a superfície, então tu consegue ver com detalhe ali a raiz do cabelo, a forma como tá, se o cabelo tá afinado, se o cabelo tá, como é que tá, até mesmo o folículo ali, o poro da onde sai o cabelo. Perfeito, exatamente. E assim, tu vê medicamentos que as pessoas usam, tu falaste das canetas, né? A gente sabe que não é a caneta que causa emagrecimento, mas o emagrecimento acelerado sempre causa queda de cabelo, né? Perfeito, geralmente sim. O emagrecimento sim, às vezes a gente usa esses medicamentos, acaba comendo menos proteína, faz um déficit calórico, não se nutre adequadamente, isso também. Então, geralmente essa questão de déficit nutricional, baixa proteína, cabelo é proteína, né? Então a gente precisa sempre suplementar proteína e também essa questão de perda de peso muito rápida, né? Muito acelerada. A gente tem visto, eu no consultório vejo os pacientes com muita flacidez por essa perda de peso acelerada. Sim, né? A gente sabe, a gente tem visto, é meio que, perfeito. Como tu falaste, meio que uma epidemia, assim, porque agora muitas pessoas estão usando, então a gente tem tido esse problema. E tem essa questão da queda de cabelo. E os pacientes não se preocupam em tratar a prevenção, né? Ah, já sei que vou usar, vou emagrecer, é meu objetivo, então vou tratar a pele, vou tratar a flacidez concomitante. Isso é tão importante. E cabelo, a mesma coisa. Ah, já sei que vou usar, posso ter queda de cabelo. Bom, já vai, faz uma consulta, vê se tu não tem alguma questão no couro cabeludo, né? Então, a prevenção, assim, é importantíssima. E é importante ressaltar que se a pessoa está fazendo o uso dessas canetas emagrecedoras e vai perder peso, sabe, é o que quer, né, é o objetivo, já vai num tricoscopista, faz uma avaliação para ver se não tem uma doença, porque daqui a pouco isso exacerba uma queda de cabelo e fica bem mais difícil de tratar. Com certeza. E além das canetas, tu nota assim, a gente sabe que anticoncepcionais também acabam dando uma questão de queda de cabelo, o DIU, esse com hormônio, Mirena, a gente vê também bastante queda de cabelo. O que tu nota assim, em relação ao uso do anticoncepcional, do DIU? Tá, então agora umas informações importantes, assim. Alguns anticoncepcionais, eles ajudam em cabelo e outros podem piorar. Principalmente se tu tiver a genética de cabelo para afinar, como eu tenho. Eu tenho uma doença que é a alopecia androgenética, que é a calvície feminina. Se eu não trato, eu abro falhas no meu couro cabeludo inteiro. Então, eu justamente comecei a me interessar pelo assunto e a fazer dermato só por causa de cabelo, tá? Sim. Então, é importante saber que se tu já tem a genética para afinar, é bom evitar esse tipo de hormônio que pode piorar cabelo. Então, o Dilmirena piora, o Kailina também dá uma pioradinha em quem tem a genética para afinar. Assim como hormônios anabolizantes pioram demais e a gente também vê um aumento expressivo, né? Não sei se tu também no consultório, mas eu vejo demais. Sim. Esse aumento de pacientes usando, né? Com indicação e sem, aí é outro critério. Outro tema, mas a gente vê um aumento de muitas mulheres, e homens também, usando anabolizante. Mas muitas mulheres, né? Isso não era assim antigamente. Então, isso piora bastante a queda de cabelo e piora muito o afinamento em quem tem a genética para afinar. A gente vê bastante, a gente vê muita acne, né? Por causa do uso do anabolizante. Uma acne, às vezes, bem difícil de tratar. E, às vezes, esses anabolizantes, eles ficam fazendo efeito durante um tempo, assim, né? Tipo, são medicações de depósito, então elas ficam muito tempo agindo. E é uma acne bem chata de tratar. Cabelo, mesma coisa, assim, muitos pacientes falam, eu usei, comecei queda de cabelo, me desesperei, parei de usar. Tá, mas aí conseguiu a queda de cabelo, então não deve ser disso. Não, pode ter sido sim, um gatilho, né? Para começar aquilo, igual acne, gatilhou e agora tá difícil controlar. Queda de cabelo, mesma coisa, afinamento, mesma coisa, gatilhou, aquele foi o gatilho, né, expressivo para aquilo e aí começou a desencadear. E vamos explicar assim para o pessoal, acho que um pouquinho, qual a diferença. Claro que tem que ter uma consulta, mas assim, mais ou menos, como a pessoa sabe se ela tem calvície ou se ela tem uma queda de cabelo, assim, por outro motivo, por uma doença que ela possa pensar numa queda? Tá. O que caracteriza a calvície, assim? Tá, ótimo. Quando a gente fala calvície, as pessoas pensam, nossa, ou que nem eu sempre falo na consulta, eu tenho calvície. A pessoa fala, mas você tem cabelo. Sim, porque nós mulheres, a gente geralmente tem uma calvície diferente, a gente fica com o couro cabeludo mais aparente, né? Cada vez pior se tu não trata e tem que tratar e tem tratamento, então por favor tratem. Mas assim, geralmente na calvície tu não vê
uma queda de cabelo absurda, nem nada disso. Tu vê o teu cabelo sumindo, tu vê ele ficando mais ralo, rabo de cavalo mais ralo, couro cabeludo mais aparente, entrada aumentando. Rabo de cavalo vai prender aqui do lado, começa a aparecer um pouquinho mais também. Então, tudo isso, essa redução de volume, geralmente é um sinal de calvície, tá? Pode ser de várias outras doenças, por isso que é importante, sim, procurar um médico, e não se automedicar, pelo amor de Deus, isso não funciona, ainda mais para cabelo. Mas queda de cabelo é diferente, é queda de cabelo, é cair, é tu vê realmente aquele chumaço, tu vê que tu penteia, cai mais que o teu normal, e a gente sabe qual que é o nosso normal no fundo, né? Quando a gente chama atenção e realmente vê essa questão de se apavorar, se alertar para aquilo, opa, de repente teu cabelo está caindo além do normal. Porque senão não nos chama atenção, a gente vai levando a vida. E eu acho que é importante explicar para o pessoal que a calvície ela é genética. Então é uma doença que não tem um tratamento que vai ter uma cura. Tem um acompanhamento e uma melhora, hoje em dia tem muitos tratamentos, mas quanto antes tu começar, às vezes a gente pega no consultório pessoas que estão com, assim, a calvície há 5 anos. Então, quando tu começar a notar que está aparecendo couro cabeludo, que está vendo as entradas, já procura e inicia o tratamento. O resultado é muito melhor quando a gente inicia o tratamento antes. Perfeito, Vanessa, exatamente. Assim, a diferença de um paciente que vem no início, claro, hoje em dia a gente tem bons resultados com os dois tipos, mas mesmo assim é muito mais fácil. O paciente tem que usar menos medicamento, tem que fazer menos protocolos, tem que investir menos tempo, investir menos dinheiro, menos estresse. Então é outro nível, assim. Quanto antes procura, muito mais fácil de reverter eu digo reverter a quantidade de cabelo, mas não curar, né? Cura, infelizmente, não existe. Quando souber, certamente seria uma das primeiras a saber, porque isso impacta diretamente em mim, mas é impactante, assim, quando eles já vêm nesse início, é muito mais fácil. Bem mais fácil. E diz assim para o pessoal, alguns tratamentos, que protocolos que tu costuma fazer, como é que é, assim, que tipos de tratamentos tem quando a pessoa já está com essa calvície instalada? Tá, ótima pergunta. Eu tenho o método atoral, que é o método raiz, que eu trato o paciente, eu faço um 360, né? Então eu sempre digo, tá, não adianta eu ver só o cabelo do paciente se ele não está fazendo exercício físico, se alimentando, ele não come proteína, ele está com uma diabetes descompensada, está com problema de tireoide. Então eu sempre gosto de conversar e tratar o paciente como um todo. E junto disso, o que eu englobo meus tratamentos? Durante anos, já sempre pesquisei o que funcionava melhor nos meus pacientes. Então, eu monto protocolos, geralmente eu começo com 4, e eu vejo o que fica melhor para cada paciente, mas geralmente com medicamentos orais e injetável no consultório. Protocolos uma vez por mês, 6 meses, deixa o paciente mais cabeludo. Depois a gente tem a fase de manutenção, que é tão importante quanto essa fase inicial. Porque geralmente tu fica, tô super feliz, tô mais cabeludo, não pode largar, porque se tu para, é uma doença crônica, sem cura, né? Então tu vai perder tudo aquilo que tu ganhou. Sim, perde todo o resultado do tratamento. Exato. Mesma coisa perde. Tô feliz, mas tem a manutenção, né? A gente vai envelhecendo, o tempo não tá no nosso lado, né? Tem algumas coisas que eu falo para os pacientes, assim, olha, infelizmente, depois que tu fizer o procedimento, no outro dia tu volta a envelhecer. O processo de envelhecimento, ele continua. Então, o tratamento, assim, de procedimentos estéticos, ele é um protocolo, ele é um tratamento a longo prazo. Aí é que tu vai ter os bons resultados. Ir lá fazer uma vez e não aparecer mais, o resultado acaba sendo até insatisfatório. Exato, e eu acho ruim porque o paciente gastou tempo, gastou dinheiro, se frustrou, sabe? Então, não faz o menor sentido. Por isso que é importante saber, o que tu tem, no teu caso, né? É envelhecimento da pele. Eu vou envelhecer enquanto eu estiver viva, né? Então, eu preciso tratar minha pele. O cabelo é a mesma coisa, o cabelo também envelhece. Então, a gente achar que ter o mesmo cabelo do que quando a gente tinha 18 anos é uma utopia, né? Eu vejo umas senhoras vindo constar, eu tinha muito cabelo, né? E o que aconteceu com o cabelo? Sim, a gente envelhece. Infelizmente, mulher, pior ainda, a gente é cheio de queda e distúrbio hormonal, então tu vê isso também bastante na questão da menopausa. Eu ia até te perguntar sobre isso, assim, e como são as mulheres, assim, agora especificamente as mulheres na menopausa? Elas te procuram muito, porque ali a gente vê que tem uma alteração importante do cabelo, né?
E realmente as pessoas, a gente acha que vai ter o cabelo de quando tinha 18 anos. Não vai, e principalmente essa queda de estrogênio. Diz pro pessoal, assim, conta como é que é o cabelo que fica quando a mulher está na menopausa, se a reposição hormonal ajuda. Então, o cabelo envelhece, a redução do volume acontece, tem mais estresse oxidativo durante todos esses anos, né? Geralmente a pessoa faz mais química também, acaba tapando os branquinhos ou fazendo mais luzes, alisamento. A questão hormonal piora bastante, aí tu vai repor, muitas vezes usa testosterona, né, na reposição hormonal, também piora. Então, mas algo muito positivo, assim, eu só falei coisa ruim agora, né? Mas assim, o lado muito positivo é que as mulheres da menopausa, tanto pré quanto menopausa quanto pós, respondem muito bem aos tratamentos. Então as pessoas acham, só jovem de 20 anos responde bem. Não, as pessoas de 40 mais, 50 mais, 60 mais, eu tenho paciente de 70 e vários anos respondendo muito bem aos tratamentos. Então, É coisa boa, boa sim, notícia. é muito legal. É assim, é incrível, não dá para desistir de tratar. Não, isso é importante, porque às vezes o pessoal acha, agora eu estou na menopausa, Isso. eu não preciso mais, não adianta eu tratar. É. Não, adianta. Exato. Porque os homens, a gente falou da menopausa, mas os homens também têm o que se chama de uma calvície senil, né? Que não tem a ver com aquela calvície genética, mas também. O homem vai ficando com o cabelo mais ralo e dá um tipo de uma calvície mesmo pela idade, né? Esse tipo de calvície tu consegue tratar com esses tratamentos, assim? Tu sabe que assim, a questão do homem é um pouquinho diferente, porque eles geralmente aumentam entradas. Quando a entrada ainda tem cabelo, onde tem cabelo a gente consegue melhorar só com procedimentos no consultório, com os nossos protocolos. No entanto, quando tá lisa, aquela pele já que o folículo morreu, tá brilhoso, sabe aquela entrada do homem que tá reluzente? Ali só transplante capilar. Mas mesmo assim, se a pessoa for optar por transplante capilar, ela tem que entender que é apenas um dos tratamentos e ele igualmente vai ter que tratar sempre para não perder o resultado. Sim, porque senão a calvície continua e pior esteticamente, porque o cabelo do transplante é um cabelo que não sofre essas alterações, sofre menos. Exato. Então daqui a pouco tu fica até com, a gente vê às vezes, né? Fica estranho. Um cabelo estranho ali, assim, com uma característica diferente do resto. Exato. Porque provavelmente aquela pessoa residual, né? É. Porque os dele que estavam ali sofreram esse processo de afinamento porque ele não tratou. E daí ficaram só os transplantados, que estão um pouquinho mais grossos, aí fica aquele cabelo mais espalhado, não é legal esteticamente, né? Ele fez transplante por uma questão estética também. Então, para a gente manter esse resultado, é importantíssimo procurar ajuda médica para seguir e manter e não precisar passar por um novo transplante, até porque nem todo homem tem área doadora o suficiente para um outro transplante, né? É uma fonte esgotável. Isso também é uma coisa, porque hoje as redes sociais, elas falam, né, muitas coisas. Aí tu vê o cantor lá que fez 3 transplantes. Aí todo mundo acha que pode fazer... Todo mundo pode fazer 3 transplantes. 3 transplantes. E é importante as pessoas entenderem que não, né? Existe uma área doadora e que uma pessoa é diferente da outra. Perfeito. Inclusive tem homens, tá? Que eles afinam inclusive a área doadora. Então antes tu precisa tratar, redensificar toda aquela área doadora, melhorar todo o teu cabelo para tu precisar tirar menos daqui, para daí sim cobrir, né, essa parte mais calva de uma forma mais assertiva, com fio mais grosso, precisar de menos fios ali também. Precisar de menos fios, né? E as mulheres fazem transplante capilar em que situações? Assim? Tá, perfeito. Eu não acho bem indicado transplante para mulheres, a não ser para o rebaixamento de testa, tá? E muito cuidado, porque muitas vezes a mulher aumenta a testa, mas pode ser uma doença cicatricial que também o transplante não vai nem pegar ali, que não é indicado. Mas, por isso que é sempre bom realmente consultar com o médico antes, não só ir direto para o transplante. Mas casos de calvície feminina. Nós mulheres, infelizmente, a gente afina todo o cabelo, não é que nem homem que afina aqui em cima e aqui fica super grosso, bonito. Não, a gente afina todo. Então, a gente não tem uma área doadora muito boa para isso. A gente leva uma genética ruim para uma pior, de repente. Sim. Não faz sentido, a gente precisa tratar, mas lado positivo. A gente responde muito bem a procedimentos no consultório e a tratamento em casa também. A gente vê as pacientes, elas respondem bem, né? Alguns homens respondem menos, assim, a resposta já não é tão boa, mas as mulheres respondem Sim, mulheres respondem bem e homens respondem mais rápido.
Sim. Para variar, né, gente? É isso aí. É musculação, É tudo, tudo, mais é rápido. tudo, mas Emagrece tudo bem. mais rápido. Tudo favorece. E diz assim um pouco para o pessoal, a gente falou um pouco sobre o afinamento por conta de tratamentos de cabeleireiro, assim, Químicas. de químicas, exatamente. Quais químicas são piores, assim, como proteger o cabelo, já que a gente tem que pintar, tem que fazer luzes, alisar, fazer progressivo? Que pergunta ótima, tá? Assim, os dois piores é fazer realmente questão de mechas, assim, de luzes, de ter que abrir o cabelo, deixar ele mais loiro, e alisamento, tá? Geralmente são os dois piores. Pintar com tinta, ou pintar os brancos com uma cor a mais, não é tão prejudicial. E eu sou mulher, né? Eu sou muito a favor da gente se sentir bonita. Então, os pacientes chegam lá e falam, eu não vou poder fazer mais nada. Não, calma, vamos sim, só vamos espaçar, vamos ver o que tu pode fazer, porque é muito fácil dizer, não faça nada porque teu cabelo tem que ficar saudável. Tá, mas a gente tem que se sentir bem, a gente tem que se sentir bonita, então desde que tu esteja tratando, eu sou muito a favor da gente fazer eventualmente uma química ou outra. Eu não faço nada, tá? Mas porque eu ainda não preciso. Sim. No momento que eu vou precisar, eu vou fazer. A gente tenta espaçar, Exato. né? Usa um tonalizante antes de precisar usar a tinta, Sim. faz a progressiva mais espaçada, Exato. né? Para dar uma protegida no fio. Procurar um profissional bom, né, Vanessa, que cuide do cabelo, que faça teste de mecha, que não diga amém para tudo, né? Porque eu quero ficar mais loira. Tá, mas teu cabelo aguenta tu ficar mais loira, né? Então, eu gosto muito tem vários profissionais, inclusive de salão, que me indicam, porque vem, vários clientes vêm, tá mais cabeluda, eles gostam também, porque eles são sinceros. Olha, tu precisa tratar, depois a gente danifica um pouco, né? Sim. Então é uma questão de equilíbrio. Ai, que bom. É importante também o profissional sério, assim. Uhum. Eu vou te fazer umas perguntas agora rapidinhas, assim, tipo mitos e verdades, que eu acho que cabelo tem muito mito e verdade. Verdade. Lavar o cabelo todos os dias aumenta a queda? Perfeito. Não, tá? Bem pelo contrário. Tu manter o couro cabeludo limpo é ótimo, só que isso se teu cabelo for oleoso. Se o teu couro cabeludo for ressecado, não tem por que tu lavar todos os dias. Aí tu lava um dia sim, um dia não, 3 a 4 vezes por semana, né? Acontece que quando a gente tá com queda de cabelo, pensa que, sei lá, o cabelo cai a maior parte das vezes no banho. Então, tu tá lá, lavando o teu cabelo, e ele vai acumular, porque a água deixa ele mais pesada, vai cair mais fio ali. Se tu fica sem lavar 2 dias, por exemplo, ao invés de cair 100 fios em cada banho, vai cair 300, porque tu ficou 2 dias sem lavar. Aí tu acha que, nossa, eu tô com uma queda aumentada. Não, daqui a pouco tu só espaçou a questão das tuas lavagens, né? Então, não, é mito. E cortar o cabelo acelera o crescimento? Ótima pergunta, não. Lembrando que, gente, isso aqui é tecido morto, tá? Então a tua raiz não tem ideia do que está acontecendo lá na ponta. Então não muda absolutamente nada tu ficar cortando o cabelo para ver se ele cresce mais rápido ou se ele para a queda. Não, queda tem que ver a causa, né? E a parte viva do nosso cabelo é a raiz, não é isso aqui. Então não faz diferença cortar mais, cortar menos. Claro, vai ficar o cabelo mais bonito, né? Mas ele não cresce mais por isso. Não, exatamente. Bom, eu acho que a Isabelle tirou um monte de dúvidas. Na verdade, cabelo é uma coisa para fazer 2, 3 programas, não é um só. Uhum. Eu quero agradecer a presença da Isabelle, que tirou todas essas dúvidas. Isabelle, diz para o pessoal, assim, as tuas redes sociais, como eles podem te encontrar. Perfeito, meu Instagram é Dr. Isabelle Lucchesi. Eu dou dicas, gente, quase todos os dias lá, então sigam, é bem legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, eu abro caixinhas, mandem mensagem no direct do Instagram também. A gente tem site também da clínica, mas tá tudo lá. Vai ser um prazer responder vocês. Ai, que bom. O Instagram dela é muito bom. Olha só, e quem quiser me seguir é doutora.Vanessa Martins Pinto no Instagram, tá? E eu vou deixar o QR Code do grupo do programa Pele em Foco. Ali eu vou dar dicas que são só para quem é do grupo. Dicas, notícias importantes, mas tem que seguir e tem que entrar no grupo. Então, clica no QR Code para entrar no grupo. Isabelle, muito obrigada mais uma vez.
E a gente se vê na próxima semana, no próximo Pele em Foco.